mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Esse hino que nós cantamos, né, que eu creio que tu és a cura, que tu és a vida, ele fala de um credo, né, de uma fé. Existe então na Bíblia algumas coisas que são repetidas como um resumo da fé. Por exemplo, tinha lá os 10 mandamentos. Não eram só 10 mandamentos que tinham várias e várias leis, mas o resumo de tudo era os 10 mandamentos, tá? Então tinha lá, não adorar nenhuma imagem de escultura, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, respeitar o nome de Deus, não cobiçar, não matar, não roubar, vários mandamentos ali, os 10 mandamentos. Quando perguntaram para Jesus, Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então existia já nessa época ali de Jesus essa ideia de fazer um resumo da fé. Depois da época de Jesus, depois do Novo Testamento, existe uma coisa chamada credo apostólico. E aqui nós estamos com uma espécie de credo da fé judaica, tá? Ele é lá por volta do ano 1200, eu coloquei ele aqui na nossa aula porque ele é algo interessante. Nós vimos então ali, por exemplo, o calvinismo, o arminianismo, que é uma espécie de credo, certo? É um credo sobre a teologia da salvação, como que Deus salva. E nós vamos ver uma espécie de credo que existia antes disso. O que eu quero dizer, colocando esse credo que existia antes, lá pelo ano de 1200, e esse calvinismo ali no ano 1600, por ali, é mostrar que uma coisa pode ter sido inspirada em outra, porque existia essa prática, tá? Esse credo da fé judaica que nós vamos ver aqui é uma espécie de resposta aos cristãos, ou seja, o que nos difere dos cristãos, o que é a fé judaica e o que é o cristianismo. Então a gente vai ver que ele é uma espécie de confronto, né, de afirmação do judaísmo em comparação, em contraste, ou seja, mostrando uma diferença com o cristianismo, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai comentar algumas coisas sobre ele. Isso, então, como eu falei, é importante para a gente entender o contexto histórico e teológico e como que as coisas chegaram. Então, os 5 solas, né, da reforma, igual o definiram em determinado momento da história, ou o calvinismo, ou os 5 fatos do arminianismo, né, a tulipa, né, igual a gente viu, né, todas essas coisas parece que foi assim, surgiu como muito diferente, mas eu quero mostrar que existiam coisas mais antigas que eram muito semelhantes, né, para a gente ter uma ideia de que as coisas não surgem assim do nada, não acontecem do nada. Grandes reformas, grandes transformações, grandes comentários são grandes discursos, né, grandes resoluções, eles são a somatória de coisas que aconteceram muito antes, tá? Então, não pensem assim, irmãos, que quando a gente fala em Bíblia ou a gente fala em estudo da Bíblia, que nós podemos desprezar o que vem antes. Existe todo um contexto, um desenvolvimento para chegar naquilo. Então, por exemplo, nós somos uma igreja desse século aqui, mas a nossa teologia, ela vem sendo desenvolvida ao longo de 2000 anos, tá? Então, a gente fala da Bíblia e tudo, mas muito entendimento da Bíblia foi feito ao longo de 2000 anos, e a gente, sem saber, nós estamos então com esse entendimento. Então passou ali por diversos e diversos teólogos,
os católicos lá, Tomás de Aquino, Agostinho, certo? Então teve vários, e nenhum deles é desprezado. Tudo aquilo que é bom fica. É lógico que tem as heresias, igual Pelágio, que o pessoal deixou de lado, que eu expliquei na aula passada, tá? Então aqui nós vamos ver alguma coisa para poder a gente conseguir entender melhor algumas coisas sobre a fé judaica. A fonte eu peguei de novo da Wikipedia, tem ali o link. Eu peguei no dia 4/11 e então a gente vai falar sobre isso, princípios de fé judaica. Então, o que está escrito lá no Wikipedia? O judaísmo afirma uma série de princípios de fé básicos que se espera que sejam cumpridos por uma pessoa que deseja estar em consonância com a fé judaica. No entanto, ao contrário da maioria das comunidades cristãs, a comunidade judaica nunca desenvolveu um catecismo obrigatório, certo? Então eles não têm uma coisa escrita, regra tal, é isso que o texto está querendo dizer. Mas surgiram várias formulações das crenças judaicas, muito embora exista alguma discussão sobre o número de princípios de fé básicos que existem. O rabino Joseph Albo, por exemplo, conta 3 princípios de fé em Sefer HaIkarim, ao passo que Maimônides lista 13, tá? Então a gente vai ver os 13 que o Maimônides lista, tá? Se bem que alguns rabinos mais recentes tenham tentado conciliar essas diferenças entre esses 2 grandes sábios da fé judaica, né? Afirmando que os princípios de Maimônides estão contidos na lista de Albo, bem mais curta. A verdade é que esta diferença e listas alternativas criadas por outras autoridades rabínicas medievais, lá do ano 1200, parecem indicar um grande nível de tolerância perante perspectivas teológicas variadas, ou seja, bem geral, está bem por cima. O filósofo e rabino Maimônides elaborou no século XII os 13 princípios do judaísmo como um sumário de crenças judaicas face ao cristianismo e o islamismo. É uma afirmação da fé judaica, certo? Nem todos os rabinos de hoje em dia aceitam a formulação de Maimônides, como foram os casos de Hasdai, Crescas e José Albo. Mas ao longo dos séculos acabou disseminando e aceito pelo judaísmo ortodoxo, sendo incorporado nos serviços religiosos, com algumas de suas fraseologias, como Ani, Maim e Igdal, registradas no Sidur tradicional. Então, tem algumas coisas de nomes de documentos judaicos e tal, mas vamos analisar os princípios, os 13 princípios do judaísmo por Maimônides, que tem eles todos, e nós vamos ver um por um, tá? Então ele vai falar, confio que, taranã, 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 confio que, taranã, 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 confio que, até o número 13. Então, o primeiro, confio plenamente que Deus é o Criador e guia de todos os seres, ou seja, que só Ele fez, faz e fará tudo. Então a gente está tentando entender um pouco aqui da fé judaica, comparando com o cristianismo, e a gente vai ver algumas semelhanças e diferenças, tá? Confio plenamente. Então, fé, ele está tratando como confiança, certo? A crença deles é uma confiança que Deus é o Criador. Então, eles creem que Deus é o Criador. E Ele é guia de todos os seres. Ele dirige a vida de todos os seres. Isso é muito importante. Esse guia é no sentido de dar a direção pessoal, individual, na forma dos governos que existem. Deus dirige o rumo da história. Ou seja,
que só Ele fez, apenas Deus fez, apenas Deus faz e apenas Deus fará tudo. Então Deus fez lá no passado, é Deus que faz as coisas e é Ele que fará tudo, é Deus que dirige tudo. Ele fez, Ele que fez, Ele que interagiu com tudo, criou tudo, fez tudo, dirigiu tudo. Ele que faz, Ele que dirige, Ele que vai dirigir os rumos da história da humanidade. Deus, o Criador. Então eles creem que Deus é o Criador e o administrador, o dirigente, certo? De toda a criação. Ele não somente cria, mas ele controla, certo? Segundo, confio plenamente que o Criador é um e único, só existe um Deus. Isso é chamado de monoteísmo, apenas um único Deus, que não existe unidade de qualquer forma igual a dele, que apenas Deus é único, ou ele é totalmente sozinho, tá? Não existe ninguém além de Deus. E que somente Ele é nosso Deus, foi e será. Somente Deus foi o Criador, Ele vai ser o dirigente sempre e Ele sempre será. Ou seja, não existe, quando você fala no passado, no presente e no futuro, você está querendo dizer que é algo firme, algo que não sofre mudança, algo perene, é definido, é uma regra da, vamos dizer assim, como se fosse uma lei da natureza, não muda, sempre, em qualquer época, passam-se os anos, centenas de anos, o mesmo teste que alguém fez lá no passado, jogar uma pedra para o céu, a pedra sempre vai cair na terra, porque tudo que sobe tem que descer, porque é a lei, nunca muda, não importa o quanto aconteça de confusão na terra, tem a guerra, né? Então todo ser humano são máximas da vida. Por exemplo, uma filosofia que é uma máxima da vida, que eu às vezes cito, que eu falo, né? Assim como todo mundo que existe teve que nascer para existir, todo mundo que nasce tem que morrer, né? Então é uma máxima, não existe nada diferente disso. Se tem uma pessoa na sua frente, ela teve que nascer, nasceu de uma mulher. Se ela nasceu um dia, ela veio à existência, um dia ela vai morrer. Isso é uma realidade da vida, está sintetizado numa frasezinha, certo? Então, lá no começo, como a gente leu, eles afirmam que Deus é o Criador e o controlador de tudo. Depois eles afirmam que esse Criador é sozinho, não existe nenhum outro Criador além dele. Ele era Deus lá no passado, ele é Deus e ele continuará sendo sozinho, não vai ter mais ninguém além dele. Terceiro, confio plenamente que o Criador é incorpóreo, que Deus, o Criador, não possui nenhum tipo de expressão física. Deus não tem olho, Deus não tem boca, Deus não tem mãos, Deus não tem pés. Mas lá na Bíblia diz que das narinas de Deus sai fumaça. Os judeus, quando leem os salmos, eles, que são judeus, certo? Conhecem o hebraico, eles sabem que ali está escrito uma poesia. E eles não interpretam como se saísse fumaça, como se Deus tivesse fumado um cigarro e saísse fumaça do nariz de Deus. Deus não tem nariz. Judeus que têm o Antigo Testamento há milhares de anos
eles leem aquilo e eles sabem que aquilo dali é uma metáfora, é um antropomorfismo, é uma poesia que usa um recurso de antropomorfismo para explicar, para poetizar sobre a personalidade de Deus. Então eles desenham uma forma, um caractere para expressar, não é que Deus está sentado num trono, que sai fumaça no nariz de Deus, porque Deus não tem corpo para sentar no trono. Deus não monta no querubim, igual o salmista escreveu. Isso é uma poesia. Deus não atira flechas. Deus não pega uma espada na mão, porque Deus não tem mão, tá? Então isso aí para o judeu é muito claro. Deus é incorpóreo. É aquilo que eu já expliquei para os irmãos em algumas aulas. Quando Moisés saiu do Egito com o povo, parou no Monte Sinai, subiu para pegar a lei. Quando ele desceu, o povo tinha feito um bezerro. E Moisés pegou e derreteu o bezerro, fez vários pedacinhos, mandou o povo beber, comer aquilo lá. E falou: vocês fizeram muito errado. Vocês somem com essa porcaria. Isso daí não presta para nada. Deus não aceita ser feito comparações a Ele como qualquer tipo de imagem de escultura. E o povo estava lá no Egito 400 anos vendo todos os deuses do Egito representados por imagem. E de repente, lá no deserto, é revelado por Deus, lá no alto da montanha, que Deus não aceita que nenhuma imagem o represente, porque Ele não tem aparência nenhuma e não existe nada que possa representá-lo, porque Deus não tem corpo. Então foi um choque para o povo judeu, para o povo israelita que saiu do Egito, porque eles estavam lá em constante contato com a teologia do Egito, e aquela teologia dizia que para você ter um Deus, esse Deus tem que ter um corpo, e para você adorar esse Deus, você tem que ter uma estátua para você adorar esse Deus, porque senão esse Deus não existe. E eles são levados para o deserto, e no deserto Deus ensina para eles que Ele é existente, mas que Ele não tem corpo, que não é para fazer nenhuma imagem para representar Ele. Ele é abstrato, Ele não é concreto, Ele é espiritual, e é um choque para o povo. E assim que Moisés deu as costas, passou 40 dias no alto da montanha, o povo já ficou perdido e falou: como que a gente vai adorar Deus? Vamos ter que fazer uma estátua, porque a gente não sabe adorar nenhum Deus se não tiver uma estátua. E o nosso Deus então é esse boi, foi esse boi aqui de ouro que nos tirou do Egito. Moisés desce e castiga o povo. Deus queria destruir o povo. Então, é preciso entender que já o povo judeu, desde a saída do Egito, desde os 10 mandamentos, eles têm conhecimento pleno de que Deus não pode ser comparado com nada que existe, que Deus não tem rosto, Deus não se parece com um cachorro, não se parece com um porco, não se parece com uma ave, não se parece com um homem. Eles sabem com toda certeza que Deus é invisível. E não importa o que o Davi vai escrever 1000 anos, lá 500 anos, lá depois de terem saído do Egito, eles sabiam que Davi estava fazendo uma mera poesia, porque Davi sabia e todos eles sabiam que Deus não tem aparência. Então, quando Davi escreve que Deus solta fumaça, ou que Deus tem suas vestes, ou que Deus monta num querubim, eles sabem que Davi está fazendo uma música, que aquilo é uma metáfora, que Deus não tem braço, não tem mão, não tem barba, tá? Eles sabem muito bem disso. Então essa afirmação aqui no ano 1200, então passou 1200 anos depois do nascimento de Jesus, muito próximo do ano 1500, que teve a Reforma Protestante. Esse sábio judeu, então, ele escreve, sintetiza a fé judaica, e ele fala, então, que se for haver uma declaração da fé judaica, vai dizer, por exemplo, que
confio plenamente que o Criador é incorpóreo, ele não tem corpo, é isso que o judeu acredita, e que está isento de qualquer propriedade antropomórfica. Deus não se parece com o ser humano, Deus não tem corpo. Próximo. Confio plenamente que o Criador foi o primeiro, nada existiu antes dele, e que será o último, nada existirá depois dele. Então, novamente se afirma que não existe mudança e que antes de tudo nenhum Deus se formou, como está escrito no versículo da Bíblia, e depois dele nenhum outro Deus haverá, né? Está escrito lá no Antigo Testamento. Então, Deus é o único Deus, e ele é conhecido principalmente como o Criador. E o Criador, a ideia de Criador não é uma pessoa que criou, vocês viram lá no comecinho, né? Não é uma pessoa que criou, ponto 1, mas ele guia. A ideia do Criador é o Criador que é o pastor. Ele tem a ovelha, certo? E ele cuida da ovelha durante a vida da ovelha inteira. Ele está criando, ele está apacentando ali. A palavra apacentar ali é cuidar da ovelha, é criar a ovelha, tá? É um criadouro de ovelhas, criadouro de gado, do início ao fim da vida do gado. Então, da mesma forma que Deus cria, ele interage com a criação, ele apacenta a criação. Eles entendem que a criação, ela é como um rebanho que é sempre cuidado por Deus, administrado e cuidado, sustentado por Deus. Então, o Criador, ele não é aquela teologia do relojoeiro. O relojoeiro é uma teologia que criaram, que diz o seguinte, que o universo, toda a criação de Deus é um relógio. Deus criou o universo, não nega que Deus criou o universo, mas diz que Deus criou o universo e abandonou. Como que Deus fez? Deus criou o universo é como se fosse um relógio, daqueles de corda. Deus deu a corda no relógio, ou seja, colocou aquela energia para ele ficar tic-tac, 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 até acabar. Deu a corda no relógio, deixou em cima da mesa e sumiu. Então, o universo foi criado por Deus? Tem algumas pessoas que acreditam assim. Sim, foi criado por Deus. Mas desde que Deus criou o universo, ele não interfere mais. Ele criou e abandonou. Ele não criou e ficou cuidando, ficou administrando, como pastor que cuida das ovelhas. Ele criou e deixou as ovelhas soltas no mato. Tem gente que pensa dessa forma. O judeu não. Ele acredita que Deus criou e ele apacenta, tá? Então nós falamos aqui que nada existiu depois de Deus e não vai haver nenhum outro. 5. Confio plenamente que o Criador é único. De novo, eles afirmam que Deus é apenas ele, sozinho, a quem é apropriado rezar. Ou seja, só se adora a Deus, o Criador. Então eles estão identificando como Criador. Apenas aquele que criou o universo é que deve ser dirigido às nossas orações. E que é proibido, então, dirigir preces a qualquer outra entidade. Eles estão, então, falando que existem muitas coisas nesse universo que se intitulam entidades, sejam reis, que se dizem deuses, sejam pássaros, seja crocodilo, porque tem muita gente que adorava leão, crocodilo, qualquer coisa, e eles falam que apenas aquele que criou é digno de receber culto, de receber a nossa prece, a nossa oração. 6. Confio plenamente que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Então, o que é os 10 mandamentos? Existe o grande profeta da fé judaica, que é Moisés. Moisés deixou escrito a lei, certo? Então, o povo poderia se guiar apenas por Moisés.
Mas depois de Moisés vieram pequenos profetas. E eles estão aqui ratificando, dizendo que eles não só entendem que a Torá, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia cristã, que é os mesmos livros da fé judaica, não apenas esses 5 primeiros livros importam, mas que todos aqueles que vêm antes, os profetas do povo de Israel, povo judeu, são também verdadeiros igual a Torá, os 5 primeiros livros. Então eles estão falando que eles confiam também nas palavras dos profetas. 7. Confio plenamente que a profecia de Moshe Rabbeinu, ou seja, Moisés, né? Rabino Moisés, é verídica. Então tudo que Moisés escreveu é verídica, e que ele foi o pai dos profetas, tanto dos que procederam dele, né? Tanto do que o precederam, que foram antes dele, ou seja, Abraão, por exemplo, como dos que o sucederam. Então Moisés é central. Moisés, ele aponta, né? Ele é acima de aqueles que vieram antes dele, que falaram qualquer coisa. Então tem Josué, né? Teve Abraão, teve Noé, né? Qualquer um, né? E depois de Moisés também, qualquer um, todos estão abaixo de Moisés. Moisés é o central, a figura central entre os profetas. 8. Confio plenamente que a Torá, que toda a Torá que agora possuímos foi dada pelo Criador a Moisés, né, o Rabino Moisés. Então, a Torá que eles possuem na época, 1200 anos depois de Cristo, certo? Eles estão validando, estão declarando que ela toda é intacta, está do mesmo jeito que foi entregue a Moisés, que eles seguem exatamente ela. Eles acreditam que foi o Criador que deu essa Bíblia, os 5 primeiros livros, para Moisés. Confio plenamente que esta Torá não será modificada e nem haverá outra outorgada pelo Criador. Ou seja, a lei que foi dada a Moisés é imutável, ela é perene, ela foi aquilo no passado, ela permanece aquilo nessa época de 1200 e ela vai continuar. Então hoje, no ano 2022, ela ainda vale exatamente, não tem como modificar. Essa é a fé judaica. Ou seja, confio plenamente que essa Torá não será modificada e nem haverá outra outorgada pelo Criador. Parênteses. Eis aqui um problema. Nós estamos falando de judeus e não existe no ano 1200 o país de Israel, porque o país de Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Existem judeus espalhados por todas as partes do mundo. Pode ter judeu até lá na terra, que era dos judeus, mas não tem um país dos judeus. Então os judeus estão no exílio. Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. E eles precisam constantemente lutar para não perder as suas raízes. Então eles sempre estão estudando a Bíblia, certo? Isso daí já tinha acontecido da primeira vez que eles foram para o exílio, certo? Então teve a destruição do reino do norte, do estado de Israel, do país de Israel, que eram 10 tribos e meia, foram levadas para o exílio e sumiram. Quando levaram os judeus para a Babilônia, os judeus desenvolveram as sinagogas, os farisaísmos, e passaram a se esforçar para não perder a sua fé e a sua cultura. Foi ali que surgiu essas sinagogas, essas coisas. Então eles voltaram para a terra deles e fizeram várias e várias sinagogas. Então, na época de Jesus, do apóstolo Paulo também, existiam ainda judeus que tinham se enraizado em outros países, certo? E Paulo era um desses, Paulo de Tarso, tá? Então ele nasce em Tarso e ele vai estudar em Jerusalém. Então existiam judeus que estudavam lá na Judéia, existiam judeus espalhados por todo o mundo que tinham também o estudo da sua
do exílio, a fé teve que sofrer uma mudança, porque eles tinham coisas que a fé deles tinha determinado, e eles tinham que praticar aquilo de alguma forma, e eles não tinham condições de praticar, porque eles estavam fora do país deles. Então, vocês já conhecem os muçulmanos, por exemplo, e vocês sabem que o muçulmano, quando ele está fora do país dele, certo? Fora, longe de Meca, por exemplo, eles tentam achar a direção de Meca e colocam o tapetinho lá e ajoelham no tapetinho para orar, voltados para Meca, para falar com Deus. Eu não oro para Deus de costas para Deus. Eu tenho que me virar na posição que Deus está. Deus vai me ouvir lá na Meca, lá em outro país, mas eu tenho que estar de frente para Ele. É falta de respeito eu dar as costas para Deus. É um desenvolvimento, uma adaptação da lei deles, o islamismo, e os judeus também tiveram que fazer adaptações. Então aqueles, apesar de eles estarem afirmando isso aqui, que não será modificada, eles estavam vivendo tempos difíceis em que teve que ser modificada, e está modificada até hoje, porque eles não têm o templo deles para viver plenamente a fé deles. Tá? Então isso aqui é contraditório. É uma crença, mas é também uma utopia. Eles falam que ela não vai sofrer modificação, mas a interpretação, a adaptação que aqueles doutores da lei, que são os juízes da lei deles, igual o Supremo Tribunal Federal, tem que interpretar, porque entre a época que foi escrita a lei e a realidade de hoje existe, certo? Uma distância muito grande. Muito bem. Próximo. 10. Confio plenamente que o Criador conhece todos os atos e pensamentos dos seres humanos. Eles estão falando de sua onisciência. Eis que está escrito: Ele forma os corações de todos e percebe todas as suas ações. Até aqui o nome do livro aqui que eu já esqueci, qualquer 33, versículo 15, tá? Bem, isso aqui eu acho que eu devia ter visto, mas tudo bem. É um versículo da Bíblia, certo? Deus forma os corações e sabe, conhece todos os pensamentos, talvez seja Salmos, tá? Deus é onisciente, Ele é o Criador, Ele é aquele que guia todas as coisas, ou seja, Ele controla, Ele detém o poder, certo? Ele é todo poderoso, Ele é imutável, eterno, Ele conhece todas as coisas, certo? Continuando. 11. Confio plenamente que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus mandamentos. Então, tudo tem um porquê. Por que que eu devo guardar a lei? Se eu desobedecer a lei, eu vou receber uma punição. Isso é uma forma negativa de analisar a lei. Eu obedeço para eu não ser punido. Mas ao mesmo tempo, se eu obedeço, eu sou recompensado. Então a lei, como Moisés falou, ela determina a bênção e a maldição. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. Não existe, eu obedeço a lei e eu não ganho nada com isso. Não existe isso na fé judaica e nem no cristianismo, tá? Porque o que eu quero mostrar para os irmãos é que o cristianismo é construído em cima dessas crenças também, tá? A interpretação deles, por isso que a gente está estudando, vale para a gente também, tá? Então, lá Moisés, ele colocou: diante de vocês eu coloco a bênção e a maldição, escolham pois a bênção.
Se vocês andarem nos mandamentos, bendito serás ao entrar e sair de qualquer lugar. Você vai ter filhos, você vai ver os filhos dos seus filhos. Bendito será a sua maçadeira, você comerá, você emprestará e não tomará emprestado. Mas se você desobedecer, você vai mendigar, vai vir a peste, vai vir o pânico, você vai tomar uma mulher por esposa, outro vai se deitar com ela, seus filhos vão ser escravos, você não vai viver muitos anos, várias maldições. Então não tem meio termo. Recompensa aqueles que cumprem e pune os que transgridem suas leis. Então a lei de Deus é importante. Ela determina o sucesso na vida ou o fracasso. Você agrada a Deus, você é bem sucedido na sua existência. Você desagrada a Deus, você é punido. Não tem como fugir da punição e não tem como fugir do sucesso. A escolha é sua, tá? Isso aqui é Antigo Testamento. 12. Confio plenamente na vinda do Messias. Moisés escreveu lá em Deuteronômio, lá no finalzinho: olha, depois de mim vai surgir um outro profeta exatamente igual a mim, e vocês vão ter que obedecer, e quem não obedecer vai ser punido de morte. Então Moisés falou, os profetas falaram. Então, e embora possa demorar, porque para eles ainda o Messias não veio, aguardo todos os dias da sua chegada. Então a fé judaica consiste em entender que Moisés é o principal dos profetas, que a lei dada por Moisés é a principal e que ela não vai ser mudada, que vai vir um Messias que é um legislador igual a Moisés, mas que ele vai vir para cumprir a lei, que ele não vai mudar a lei, certo? E que Deus é único, que Deus não tem corpo, então nunca vai aparecer ninguém em corpo dizendo que é Deus. Então vocês estão vendo como é que se amarram as coisas. E eles então vivem nessa esperança messiânica de que um dia virá o Salvador, o Messias. Confio plenamente que haverá o renascimento dos mortos quando for a vontade do Criador. Vamos abrir um parênteses para explicar que na época de Jesus existiam outros pontos de vista. Existiam aqueles que não acreditavam na ressurreição, existiam aqueles que acreditavam na ressurreição. Ao que tudo indica, quando nós lemos esse escrito aqui do século XII, só sobrou desses grupos, ou o grupo predominante, o que sobrou é o grupo que acredita na ressurreição. Então, assim como nós, os cristãos, o judeu espera pelo Messias e espera pela ressurreição. Assim como nós, os cristãos, acreditamos que Deus é o Criador e que só Ele é o Criador, que só Ele merece adoração. É igual, tem muita coisa igual. Mas vamos, então lemos tudo e vamos agora comentar um pouco, comparando. Um ponto importante que eles bateram aqui na tecla o tempo todo é que só existe um Deus. Então a briga principal com o cristão é que nós falamos que existem, segundo eles, é lógico, nós falamos que existem três, e eles acham ainda que nós, alguns de nós, os católicos, existem 4 deuses, porque Maria, a mãe de Jesus, os católicos dizem que ela é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus, logo ela é uma deusa, os católicos, então eles dizem, os judeus entendem que os católicos dizem que a Maria é uma deusa, e nós, protestantes, nós entendemos também que o católico diz que a Maria é uma deusa. Ela tanto é uma deusa, como os católicos a adoram, rezam para ela, fazem orações para ela, e ela atende, porque ela é uma deusa e ela tem poder para atender.
tá? Isso é catolicismo, tá? É a fé católica. Então existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo e Maria, para começo de conversa, fora os santos, certo? Que também atendem as orações. Maria não é uma santa. Maria é a mãe de Deus, rainha do céu. É como se fosse a esposa de Deus. Lá no Antigo Testamento, existia na época de Canaã um culto a uma divindade ali chamada El, Deus, e Deus tinha uma esposa. Se eu não me engano, acho que é a Cera, tá? E em outros povos tinha o nome de Ishtar, que era com um título de rainha dos céus. Acho que na Babilônia tinha uma deusa Ishtar, e ela tinha o título, acreditem ou não, rainha dos céus. E o catolicismo pegou, porque o catolicismo ele vem do romano, e o romano ele absorvia a cultura e a religião dos povos. Então, no nosso ponto de vista protestante, o que acontece dentro da Igreja Católica? A mesma coisa que o Império Romano sempre fez. Então, o Império Romano, vocês sabem que os deuses romanos, os deuses gregos são os deuses gregos, certo? Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, Atena e por aí vai, vários deuses. Quando surgem os romanos, que vêm depois dos gregos, lá para o ano, acho que 27 depois de Cristo, eles tomam ali a Judéia, se não me engano, eles criam a versão romana dos deuses gregos. Eles incorporam a cultura, a filosofia grega e a cultura grega. Então eles sabem falar latim e sabem falar grego, estudam a cultura grega, os esportes gregos, continua havendo as Olimpíadas, e eles pegam os deuses gregos e criam a versão romana dos deuses gregos. Então Zeus virou Júpiter. Aquela mulher bonita, a deusa da beleza, Afrodite, vira Vênus, certo? Então, Hades, acho que vira Marte, certo? Poseidon vira Netuno, e por aí vai. Então, dentro do panteão, né, dos deuses romanos, são os mesmos deuses gregos com outros nomes. Quando entra o catolicismo, eles pegam de novo e jogam para dentro da igreja esses deuses. Então, provavelmente, eu não vou saber identificar, aqueles santos que existem dentro do panteão católico, panteão católico é complicado, né? Mas os santos, que são os deuses que vieram para dentro, tá? da igreja. Tá? Então, se Zeus era casado com Hera, se eu não me engano, ele tem lá em Júpiter um casamento com alguém, e dentro da igreja vai ser, Zeus vai virar Deus, vai ser casado com a Maria, a rainha dos céus, e ele tem um filho, certo? Então Zeus tinha vários filhos, né, e por aí vai, mas tem o filho que é o filho de Deus. Então, tudo isso se mistura, certo? Então, é uma religião mundial em que se diz assim: olha, nós todos temos a mesma fé. Você acredita em Deus, eu acredito em Deus. Só que na minha religião, a gente identifica o nosso Deus como Zeus, na minha outra, aí tem o outro do lado, não, o Deus principal. Olha só como é que fala. O Deus principal é Júpiter. Na minha é Zeus. Na minha é Yahvé, né, na religião judaica. Na minha tem outro nome. E o filho de Deus é tal. Na minha é Jesus. E a mãe de Jesus. Na minha é Hera. Não, na minha é Maria. E por aí vai.
fizeram essa jogada, tá? Então, os judeus, eles falam, não, Deus não tem esposa, não tem filhos, Deus não tem corpo. E aí existe essa briga. Então, para o judeu, todos os cristãos são politeístas, são pagãos, adoram diversos deuses, seja cristão católico, protestante, etc. A nossa explicação, que às vezes até o crente fica confuso, é que não existe 3 deuses. Maria não tem nada a ver com isso. Maria é uma pessoa que teve um filho, uma serva de Deus. Acabou por aí. É isso, tá? Dentro da igreja protestante existem 3 pessoas da divindade. Deus é um só. Então, aqui na minha caneta não está aqui, mas vou tentar explicar. Eu já tentei explicar isso de várias formas, então vou usar, por exemplo, a água, certo? Existe uma heresia que foi pregada uma vez, que a água é a explicação para a Trindade. 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. Então, a água ela muda de estado. Então, no passado, a água era estado, por exemplo, sólido, gelo. Depois o gelo virou água, virou líquido, depois virou gasoso. Então, é a época do Pai, depois a época do Filho, depois a época do Espírito Santo. É o mesmo Deus, só que ele se apresenta de 3 formas diferentes. Mas o certo para explicar usando a água, a forma teológica correta, é dizer que essa água aí, nesses 3 estados, ela é uma mesma água, só que, se você colocar ela, por exemplo, numa jarra, só para a gente entender, porque minha caneta não está aqui, eu não sei onde está minha caneta. Deixa eu ver se eu acho, espera aí. Deixa eu ver se está aqui. Não sei onde está. Eu vou tentar explicar. Imagina que aqui tem um desenho aqui de um jarro de água, e esse jarro, então, dentro desse jarro tem uma água. Essa água ela tem os 3 estados. Ela é uma mesma água que foi colocada no jarro, só que quando ela foi colocada dentro do jarro, ela apresenta os 3 estados dentro do jarro. Então, lá no topo do jarro, na boca do jarro, ela está congelada, então nada escapa do jarro. Fez uma tampa ali, então a primeira parte de cima é congelada. No meio dela ela vai ficando líquida, e lá no fundo ela está fervendo, está em estado gasoso, tá? Então essa é a forma de descrever como o cristão entende a Trindade, tá? Então a Trindade é uma única essência, H2O, certo? Água, mas essa água, ela coexiste com ela mesma, né? Ela é uma mesma água que apresenta ao mesmo tempo as 3 formas: o sólido, o líquido e o gasoso. Então existem 3, não, sempre é um. E aí vem, né, o probleminha, certo, técnico, que o humano não consegue entender direito. Ao mesmo tempo que é um, tem uma unidade, é apenas um único Deus. Esse mesmo Deus, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Mas ele é apenas um, tá? Então, quem é Deus? Quando a gente fala Deus, é Deus.
O Criador. Quem é o Criador? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o Criador. E ao mesmo tempo, a gente conheceu como três pessoas distintas. E são distintas o tempo inteiro. Mas elas são um único ser. Eu sei que é difícil de entender. Por exemplo, uma pessoa com dupla personalidade, ela parece ser uma pessoa, só que dentro dela ela é duas pessoas. Certo? Se tivesse mais uma pessoa, seriam três pessoas. Certo? Né? Mas eu sei que é difícil de entender, não se preocupem com isso. O fato é que o cristianismo é monoteísta igual o judaísmo. Tá? Exatamente igual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são exatamente iguais em poder. Eles se hierarquizam, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas em poder os três são todo-poderoso, onipotente e onipresente. Os três são o mesmo Deus, o mesmo coração, os mesmos pensamentos. Tá? Existe essa unidade, que alguns falam unidade composta, né? Tem uma outra coisa, por exemplo, uma bijuteria, uma espécie de bijuteria que é um anel dentro de outro anel, certo? E aí colocar um terceiro anel. É uma única peça, não serve para nada, porque são um anel dentro de um anel, que vem o outro anel e emenda. É só uma obra de arte. Ela é uma única peça, mas ela é formada de três peças. Não se separa, tá? São três peças, os anéis poderiam até ser coloridos, mas ainda assim essa obra de arte teria um nome, sei lá, trielo, por exemplo, três elos, eu posso dar um nome, trielo. Seria o nome quando eu falo, eu quero aquela coisa lá com três elos, você vai pegar a coisa com os três elos, mas nunca que você vai conseguir separar os três elos, porque senão ela deixa de ser o objeto trielo que eu acabei de inventar aqui, né? Mas tudo bem. Então, resolvido esse entendimento, tem tentado superar esse entendimento difícil demais. Por exemplo, a questão de Jesus Cristo tem um outro problema técnico. Eu falo problema técnico, não é que tem um problema. O problema está em nós. Porque a nossa mentalidade humana, ela não é capaz de compreender Deus, porque Deus está acima, porque Deus é acima do humano. Então o humano, ele é limitado, ele fica confuso, porque o humano aprendeu que, por exemplo, ou tem luz ou está escuro. Só que a Bíblia diz exatamente que para Deus a luz e a escuridão é a mesma coisa. Para Deus. Então, imagina Deus tentando falar com o ser humano. Deus enxerga no escuro. Aliás, para ele não existe escuro, porque a luz e a escuridão para ele é a mesma coisa. E como que ele vai se expressar e conversar com você? Você não vai conseguir entender. Sim, tem isso, né? O tempo para Deus, pra gente existe o tempo, existe passado, presente e futuro. Para Deus não. Por quê? Por que não? Porque Deus, ele é onipresente. Se é onipresente, vamos supor que eu sou Deus, eu sou onipresente, né? Aí eu estou conversando com vocês. Aí vocês falam comigo alguma coisa lá do passado, eu falo, sim, eu sei. Eu estou lá. Inclusive, eu conversei com você lá no passado. Agora, porque eu estou aqui, eu consigo conversar com você naquilo que você chama de presente, ou você lá no passado chama de seu futuro, certo? Então, eu converso com você no passado
e converso com você no presente ao mesmo tempo, porque eu sou Deus. Mas eu sei que você não vai entender isso. Né? Então é complicado, mas tudo bem, vamos tentar seguir em frente. Então, Jesus tem um problema técnico aos nossos olhos, nosso raciocínio limitado, que Jesus é 100% humano e 100% Deus. Ah, não, pra gente, muita gente tentou defender. Não, Jesus é Deus encarnado, então ele é só Deus. Ele está usando um corpo, mas ele não é humano. Aí deu uma briga com os outros teólogos analisando de outro jeito. Não, Jesus é humano. Ah lá, está escrito, Jesus chorou. Jesus não era igual você tem algum filme de Jesus que mostra um Jesus que parece uma pessoa com alguma dificuldade, que ele é totalmente apático ao ser humano, ele é totalmente alienado, ele não tem sentimentos humanos, ele parece um alienígena, parece que ele não viveu 30 anos com a mãe dele na terra, certo? Antes de começar a ser um profeta. Ele não entende nada do ser humano, ele é totalmente assim, não olha para ele, ele parece uma pessoa vazia, diferente, né? Não é esse o Jesus que está escrito na Bíblia, é o Jesus que tem relacionamento com as pessoas, que se emociona, que tem amigos. Então é totalmente estranho você pensar num Jesus apático. Então talvez alguém fale assim, Jesus era um gênio, a mente dele funcionava a 1 milhão de quilômetros por segundo, por hora, sei lá. Então Jesus não sabia se comunicar com as pessoas, Jesus era um artista que ficava sempre em devaneios. Não é essa figura de Jesus que está escrita na Bíblia, é de uma pessoa humana normal, apesar dele sim ser um gênio, né? Se você julgasse ele humanamente, você conversava com ele, ele te dava as respostas, você ficava, como assim, né? Como essa pessoa é inteligente? Mas só que ele ao mesmo tempo conversava com os mais inteligentes e com os mais simples, como se ele fosse o mais simples. Então tudo isso é muito complexo. Então nós falamos aqui de Deus. Então é o mesmo Criador, nossas fés. Ele é o único que precisa ser adorado, que merece ser adorado, que pode ser adorado, que deve ser adorado, certo? E ele não tem corpo. Não tinha, né? Porque quando Jesus nasceu, então teve corpo, certo? Então vou fazer o parênteses aí. Jesus morreu, ressuscitou, subiu com o corpo para o céu. Agora sim, teologicamente eu posso falar que tem alguém sentado no trono lá no céu em algum lugar. Agora, quando Jesus nasceu, porque antes Deus não teria corpo. Tem alguém que vai explicar que quando Jesus sobe para o céu, o corpo dele se desfaz assim no ar e vira um, né, usando a teologia oriental, vira um com o todo. Que quando Deus vai se manifestar fisicamente, ou seja, quando o dia que Jesus voltar para o arrebatamento, Deus vai criar de novo aquele corpo, aquela aparência, para se comunicar conosco no mesmo nível, porque quando Jesus aparece é essa a ideia. Eu costumo, por exemplo, expressar esse trabalho em equipe do pai com o filho da seguinte forma: tem o planeta Terra, aí Deus está aqui lá no céu, ele pega o dedo dele e toca no planeta Terra, toca na humanidade. Então o ser humano vê o dedo de Deus e trata esse dedo como se fosse uma pessoa e conversa com essa pessoa. Ele não consegue ver todo o resto da mão de Deus lá, entendeu? Então é Deus que está conversando com as pessoas, mas as pessoas pensam que estão conversando com um ser humano. Então esse ser humano teve o nome de Jesus. Então é uma das formas de tentar explicar isso. Nada existiu depois de Deus, nada vai existir depois de Deus. Mesma coisa, todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Moisés é o grande profeta, Jesus que vai suceder, que é o Messias, é o que vai reformou a lei, tá? Isso eles não entendem. O Messias veio
Moisés falou que o Messias era igual a ele. O que que Moisés fez? O que que diferencia Moisés de todos os outros? Moisés trouxe a lei. Aí Moisés fala, vai vir alguém igual a mim. Se ele vai ser igual a ele, vai trazer o quê? A lei. Mas eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que a lei, Deus é imutável. Deus. Mas, e a palavra de Deus, eles entendem que a palavra de Deus tem que ter palavra, então Deus não vai mudar a sua palavra. Aí a Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Só que já estava escrito nessa palavra que ele iria realmente transformar todas as coisas, tá? Então, quando Jesus vem, Jesus mantém a essência da palavra, mas ele muda sim algumas coisas. E aí está o escândalo dos judeus, porque a Bíblia vai falar lá no Antigo Testamento, se um profeta vier e querer ensinar coisas diferentes, não é para você acreditar. Só que se esse profeta for o Messias, ele pode, porque ele é um legislador, porque ele é igual a Moisés, porque ele tem autoridade para mudar. Ah, não, o Messias ele é abaixo de Moisés. Opa, Moisés é abaixo do Messias. Moisés esperava o Messias. Moisés não era o Messias. Toda a Bíblia, ela fala a respeito do grande personagem que vai vir, que é o Messias. Moisés não é esse Messias. Então eles endeusam, eles cultuam a Moisés. E isso foi um problema sério. Porque, por exemplo, quando Moisés fez ali a serpente de bronze, todo mundo que olhou para ela foi curado. Séculos depois isso deu um problema, porque se cultuava a serpente de bronze. Era um objeto. Lembra que Deus falou que não era para ter nenhum objeto construído, nenhuma imagem? E construir aquela imagem com ordem de Deus. E aí então ficou aquela coisa, o pessoal começou a cair no pecado e a adorar a serpente. Então teve algum rei que teve que ir lá e destruir aquilo lá. Ah, mas foi um objeto sagrado porque Deus mandou. Não, acabou, não é para adorar, não é. Não, mas foi tão... Sabe a confusão? Aquelas confusões de interpretação da Constituição, né? Então teve que alguém ir lá e quebrar a serpente, destruir a serpente. E a mesma coisa acontece com Moisés e com a lei, e dá o tal do legalismo. E aí fica preso, não conseguindo entender que Deus, se ele quiser mudar a lei, ele muda, porque ele é Deus, porque ele escreve a lei. Se ele quiser mudar a lei, ele muda. Aliás, antes, quando Deus criou um homem, ele tinha dado uma lei: se você não coma do fruto, que no dia que você comer você vai morrer, certo? Cadê o fruto? A lei teve que mudar, não tem mais Éden, não tem, é tudo diferente, tem que ter uma lei diferente, certo? Quando chegou no dilúvio, depois do dilúvio, Deus chegou para... Qual foi a lei lá quando Deus criou Adão e Eva? De todas as ervas que existem no campo, os animais vão comer. Para mantimento de vocês, Adão e Eva, são as frutas, eu deixei para vocês as frutas. Então o ser humano, teoricamente, até a época do dilúvio, era para o ser humano ser vegano, não é nem vegetariano, é vegano, não comer nenhum animal, essa era a lei. Quando o Noé sai de lá, ele faz um sacrifício, né? E Deus fala: eu vou colocar o meu arco, mudança de lei, eu não vou mais destruir o mundo com água. Então Deus coloca uma lei, uma regra para ele mesmo, um pacto, uma aliança com a humanidade: não vou mais destruir vocês com água do dilúvio, água. Ele coloca o arco-íris, e aí ele fala: vocês agora, a partir de agora, podem comer carne, eu autorizo vocês. Deus mudou o que ele tinha dito lá em Gênesis,
que é para comer fruta. Deus mudou, porque Deus é Deus e Ele muda as regras. É Deus que não muda, mas as regras podem ser mudadas, sofrem atualizações. O texto fala que nunca será modificada, está errado. Deus conhece todos os pensamentos, recompensa, não mudou nada. Vinda do Messias, aguarde sua chegada e haverá ressurreição. Nós aguardamos a ressurreição com o Messias. Então, o Messias vindo vai ressurgir. Então, a gente viu aqui um contraste entre o judaísmo e o cristianismo. Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Não, muito obrigado. Então é isso, tá bom. Vamos embora para a nossa casa. Brincadeira. Podem perguntar se tiver alguma dúvida, qualquer coisa pode perguntar. Falando sobre a Torá, eu gosto do judeu, ele disse que a Torá são os 5 livros dos Pentateucos, que ele fala que acredita que são escritos de Deus. E aí os profetas ele fala que é a Bíblia falada, a Bíblia escrita e falada. Então ele acredita que a Torá foi escrita, que é para seguir. E os profetas é a Bíblia falada, não é escrita, né? Os judeus foram para mim. Aí eu falei assim, mas os profetas não foram homens que Deus usou para trazer algo também para. Não, mas a Bíblia é falada. Então a falada a gente não dá muita importância, dá importância mais à escrita, né? Que tem essa questão. E a questão também do paralelismo que existe entre os judeus e o Evangelho. E uma judia também falou para mim que a religião hoje que mais aproxima do judaísmo é o cristianismo, né? Que está mais próximo. Aí eu falei, vou ter que concordar com você porque alguns pontos que os judeus acreditam, né, a gente também tem como base dentro da fé cristã. Então eu vou concordar com algumas coisas, mas eu não vou concordar com tudo, né? Quem pode também achar com tudo, né? E outra coisa que os judeus também têm, que é um grande problema para a religião judaica, é a questão da salvação hereditária. Os judeus acreditam que, não, eu sou descendente de Abraão, posso passar 100 gerações e meus filhos vão ser filhos de Abraão com salvos. E não é assim que funcionam as coisas. Né? Então eles acham assim, igual meu filho é judeu. Os judeus é judeu onde ele tiver judeu. Entendeu? Quer dizer, ele nasce no Brasil e é judeu. Se tiver mais alguma coisa, segura para daqui para frente. Deixa eu tentar comentar voltando de trás para frente. Então, essa questão, a lei era isso, né? Então, para ser povo de Deus, para ser eleito, para ser escolhido, você tinha que ser filho de judeu. Isso aí é a lei velha. Quando Jesus veio e deu a lei nova, caiu isso aí, certo? Houve a atualização da Constituição. Então agora, se você quiser ser filho de Deus, você tem que aceitar o Messias, tá? E aí, voltando mais um pouquinho, a semelhança entre, na verdade, não é uma semelhança, tá? Se existe um judaísmo autêntico, ele é praticado no cristianismo. Nós, cristãos, é que somos os verdadeiros judeus, tá? É meio confuso isso, mas vamos lá. A igreja, quando Jesus cria a igreja, ela é judaica. Com essa regra, e já existia essa regra antes, a pessoa, se quisesse, ele era gentio, ele era de um outro povo, ele queria se tornar judeu, ele podia. Era só ele se converter ao judaísmo, certo? Fazer a circuncisão, guardar toda a lei, certo? Talvez ele fosse um judeu de segunda categoria, mas ele entrava para o povo de Deus, certo? Entrava para o povo de Deus. Quando Jesus veio, o que ficou valendo foi isso aí, só que a circuncisão é no coração, através do Espírito Santo, certo? E não tem que guardar a lei para ser salvo. É o contrário, você é salvo, depois você guarda a lei, mas continua a mesma coisa, não aquela lei, a lei da nova aliança, tá? Uma física e espiritual agora, né? A lei nova aliança. Então, a continuação legítima do povo judeu é a igreja. É o chamado na Bíblia, no Novo Testamento, Israel de Deus. Israel não segundo a carne.
é a continuação legítima. Então, o judeu, para ele ser judeu de verdade, certo? Ele tem que reconhecer o Messias. Se ele não reconhece o Messias, ele está errado. Você está entendendo? Então ele é o que? Um herético, ele é um herege. Porque Deus mandou o Messias, deu a nova lei, e aquele lá, ele ama a Moisés e não ama o Messias. Ele está errado. Então ele está em pecado. Então ele não pode ser verdadeiro judeu, porque se ele fosse judeu verdadeiro, ele amaria o Messias, reconheceria o Messias, mas ele não reconhece. Você está entendendo? Então ele é um judeu renegado, ele deixou de ser judeu. Vai colocar isso na cabeça do judeu? Não coloca, não tem como, é inaceitável. Simplesmente não dá, porque eles têm essa adoração por Moisés e não conseguem perceber que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior que Abraão. Mas eles têm essa dificuldade porque Jesus foi morto na cruz. Sim. Sim, exatamente, está certo. Humanamente falando, está certo. Só que se você analisa toda a teologia, tem uma explicação para Jesus ter se tornado maldito. Ele é maldito não porque ele é maldito, falei igual a Dilma, ele é maldito porque ele não é porque ele é maldito. Mas literalmente é isso mesmo. Jesus, ele foi o portador da nossa maldição. Não é que ele em si tinha pecado. Ele recebeu o nosso pecado. O castigo que ele recebeu de condenação é o castigo que nós deveríamos receber. Ele recebeu no nosso lugar. Não é que ele era pecador. Ele não foi condenado, odiado por Deus. Pode falar. Lembrar do bode expiatório. Sim, É bom lembrar, aplicar isso. Sim. A questão do bode expiatório era uma questão que era usada Sim, lá no Antigo Testamento. Então, tinha lá na adoração que existia lá no culto, no tabernáculo lá tal, no templo, desde lá da instituição existia um bode, que hoje é muito ligado na maçonaria, o tal do Azazel, né? Se tornou até nome de demônio. Então você tinha o sacrifício do cordeiro e tinha o bode expiatório que levava o pecado. São figuras que apontam para Jesus. Não é que lá não tem nada a ver com o demônio, tem a ver com Jesus, certo? Então ele carrega, na verdade, assim, deixa eu explicar todo o sistema da lei. Quando eu sou um judeu lá no Velho Testamento, chego para uma vez, apesar de eu guardar a lei, todo mundo sabe, todos os judeus sabem que ninguém guarda a lei de fato. Então, uma vez por ano tem que ter o pecado, tem que ter o perdão. Então, uma vez por ano eu tenho que ir lá e fazer um sacrifício pelo pecado da minha família. Então, eu levo um animal. Por exemplo, eu levo um boi. Eu chego diante do sacerdote para fazer o sacrifício, eu coloco a minha mão no boi e eu transfiro para o boi os meus pecados. E aquele boi então é morto no meu lugar. É uma transferência. Então, é assim, teve pecados, alguém tem que pagar pelos pecados, porque Deus não pode sofrer dano, o nome de Deus não pode ser manchado, então ele não fica com o nome sujo. Ninguém afronta Deus e sai impune. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Não existe esse negócio, Deus perdoa de graça. Deus não perdoa nada de graça, porque Ele é santo. Cometeu algum pecado contra Deus, alguém vai ter que pagar. Deus não leva desaforo para casa. Literalmente, Deus não perdoa. Ele não leva desaforo para casa. Alguém tem que pagar. Aí então a pessoa ia lá, transferia o pecado dela para o animal pagava pelo pecado daquela pessoa, e aí, mediante aquele sacrifício,
que é o tal do holocausto, aí que a pessoa era perdoada. Então todos os anos tinha esse ritual uma vez por ano. O sacerdote, que era o mediador entre Deus e o povo, quando ele entrava lá no Santo dos Santos, ele tinha uma corda amarrada nele. O sumo sacerdote. Porque se ele tivesse alguma coisa errada com ele, Deus fulminava ele ali mesmo na mesma hora. É por isso que as pessoas hoje em dia não entendem esse Deus. Entendeu? Que aquele que se aproximava de Deus, de um Deus santo e vingativo no sentido de justiceiro, de que não aceita falta de respeito, que pune. Se o sumo sacerdote está chegando lá para prestar o culto, entrando lá no Santo dos Santos, se ele não está 100%, ele já era. Aí está demorando muito, vamos puxar a corda. Está vindo o corpo. Puxa o corpo lá para fora, vamos ter que eleger um novo sumo sacerdote para ele fazer você vê que esse daí tinha alguma coisa errada com ele. Deus matou, mata mesmo. Na história, pastor, aconteceu alguma vez? Teve, lógico. Mas será que era vingança do pecado do sacerdote ou porque esse era um problema, alguém podia entrar? Porque se o cara entra lá, o sacerdote, ele infarta, vai de frente ao altar, aí a outra não podia entrar, tinha que puxar pela corda, né? Eu acho que não é questão de ele entrar com o pecado e então matar ele, né? Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Vou te falar bem claramente. O cara está fazendo serviço lá. Se ele morreu, é porque Deus matou. Não tem essa de, é uma doença, ele tá... não existe isso. Eu não estou falando dessas coisas. Não mistura com doença. Se ele morreu, é porque Deus matou. É só essa a realidade, não tem nenhuma outra. Porque nesse caso, ia criando um sistema que ninguém mais merece ser sumo sacerdote para entrar na presença lá, porque se eu tiver com pecado, com o culto aí, Você não tinha escolha. Deus vai me matar? Não tinha escolha. É a família de Arão que vai sair os sacerdotes. Tinham que se preparar, iam ser aquilo, era a função deles no povo. Não tinha escolha. Os filhos de Arão morreram porque foram com fogo estranho. Não, veja bem, vamos lá, Novo Testamento. Tinha um casalzinho sem vergonha que queria lacrar. Então eles venderam um terreno, sei lá, por 100 mil, pegaram 50 mil, que é um bom dinheiro, entregou lá na igreja. Aí, gente, nós estamos ajudando, olha o que nós fizemos, vendemos nosso terreno, estamos dando tudo para a igreja. Gente, que bons irmãos, maravilha. Aí, quando chegou lá diante dos apóstolos, primeiro chegou um deles, o marido. Por que você mentiu com o Espírito Santo? Você vendeu por 100, está entregando 50, está achando que Deus não vê? Deus acabou de falar aqui comigo que você entregou só metade. Que negócio é esse? Aí o cara morreu. Deus matou. Daqui a pouco vem a mulher. Você viu meu marido por aí? Sim. Fala aí, como é que foi mesmo que vocês venderam? Foi por 100 mil. Olha, tá vendo aí na porta? Esses meninos aí acabaram de enterrar seu marido. Por que vocês fazem um negócio desse? E a mulher, morre também. Deus não mudou. A lei moral de Deus não mudou. A forma de Deus agir, certo? Talvez não mudou de sábado para domingo, por exemplo. A forma pode mudar, a essência não muda. Não estou dizendo que é para guardar o domingo, tá? Eu quis dar um exemplo bobo. Então, ainda hoje, você fica vindo aqui. Eu falo isso por tempo, as pessoas não querem entender. Você quer chegar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Brasil. Eu já falo isso há muitos anos. As pessoas querem se dizer crente. É uma coisa séria. Surge igreja adoidado, certo? Se essas igrejas que se dizem povo de Deus fizerem coisas erradas, ao invés do nosso país ser abençoado, o nosso país vai ser amaldiçoado. Porque a pessoa que se achega na proximidade de Deus tem que ser para valer. Ou ela está ok, ou ela vai ser punida. Então, é muito errado a gente ter um número muito grande
de evangélicos meia boca. Isso aí só traz maldição. Tem número e tem qualidade. Só traz julgamento. Aí vem uma pandemia, mata um monte de gente, mas os crentes estão morrendo. É lógico. Porque é uma porcaria, desculpa, mas é uma porcaria de crente. Tá? Desculpa, mas essa é a verdade. Desculpa não vou desculpar, eu estou certo. É uma porcaria de crente, está fazendo primeiro, você vai morrer mesmo. Não estou falando que todo mundo que morreu, veja bem, não estou falando que todos os crentes que morreram estavam em pecado. Já ouviram falar do pecado de Acã? Tinha o povo de Deus, ia para a guerra, tinha um cara, não era uma família, era um cara que desobedeceu a Deus, pegou um negócio lá na guerra e trouxe para dentro do acampamento do exército, porque Deus é o Senhor dos exércitos, trouxe para dentro do acampamento de Deus, fora da autorização de Deus, escondeu debaixo da tenda dele. O povo de Deus começou a perder a guerra, e muita gente inocente pagou, tá vendo o princípio? Alguém tem que pagar pelo erro. Muita gente inocente pagou pelo pecado daquele cara. E o povo ficou besta. Nós estamos perdendo a guerra. Por que nós estamos sendo amaldiçoados? O que nós fizemos? Nós somos inocentes. Foram consultar a Deus. Não estava descobrindo. Não tinha CSI naquela época, certo? Não tinha investigação. Foram perguntar para Deus. Aí Deus revelou. Igual a igreja pentecostal. Deus revelou. Olha, vocês pecaram contra mim. Por isso vocês estão... Não, mas não fui eu. Fui você? Não fui eu. Alguém de nós... Deus, quem foi? Aí Deus te disse quem foi. Aí eles foram lá, matou o Acã e a família do Acã. Aí parou a maldição de perder a guerra. Poderia ter sido uma peste. Poderia ter sido várias coisas. Então, é aquilo que eu estou falando. Todo mundo paga. Mas isso não é regra, né? Isso é regra, isso é Bíblia. Isso é Deus. Isso é Deus. Ezequiel 18. Como é que fica o quê? Ezequiel 18. O que diz Ezequiel 18? Se o pai comer uma ovelha, o filho nasce no filho dele. Eles reclamaram disso aí para Deus. Reclamaram disso aí para Deus. É o povo que está falando, não é Deus. O povo está debochando, uma falta de respeito com Deus. É murmuração, né? Levantando a voz para o céu e falando: Deus é injusto. Meu pai pecou e eu estou pagando pelo pecado do meu pai. Estão reclamando com Deus. Mas não é Ezequiel que está falando? É o povo que está falando. Ezequiel está escrevendo lá o que o povo está falando. Tá? Aí tem os desdobramentos e tal. Mas a regra é essa, e não muda. Tá? Então assim, não estou falando que existe maldição hereditária, certo? Ao mesmo tempo, fica difícil da gente negar algumas coisas, porque realmente a Bíblia vai falar que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a segunda, terceira, quarta geração. Então são coisas complicadas, mas a aula não é sobre isso. Você pode dar uma aula só sobre isso, mas é assim, não é para brincar com Deus. Pode falar. Só assim a título de observação, né? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, de uma maneira especial, tem levantado um monte de profeta, tem falado um monte de coisa. Eu fico pensando, não precisaria ser um monte de profeta, podia ser só um, igual Elias, um profeta de verdade. Se levantasse um profeta de verdade, um só, igual Elias, ele profetizava alguma coisa real. E a gente vê em toda essa crença, todas essas orações, todo esse movimento de oração, tudo isso, sem discriminar qualquer tipo de religião. Aí a gente presencia o que está acontecendo aqui no Brasil. Certo?
Então, a gente observa isso que a qualidade da fé que está tendo nesse mundo hoje, né? E especialmente aqui no Brasil, onde alguns profetizam que o Brasil é do Senhor Jesus, que Deus é brasileiro, que não sei o que tem, e acontecendo todas essas coisas, e todas as desgraças que experimentaram no passado, está voltando para cima de nós. Você entendeu? Quer dizer, então, como é que fica um negócio desse? É lógico que a aula não é sobre isso. Não, eu sei. Mas assim, o que eu queria dizer, a questão da qualidade, Sim. né? A palavra do Senhor ela é muito verdadeira. Ela ainda fala que se Jesus não abreviar o dia, se não abreviar o dia da volta dele para buscar a igreja, ele não vai salvar ninguém. Nenhuma carne vai salvar. Porque a igreja, as pessoas que se chamam de igreja, está cada dia caminhando para mais longe da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Sim. Uma das coisas que tem lá sobre maldições na Bíblia, aquilo que, é bem escrito desse jeito, aquilo que você teme vai te acontecer, tá? Então, Deus avisa, né? Não faz as coisas erradas, porque senão justamente aquilo que você mais tem medo é aquilo que vai te acontecer. Você está entendendo? Você está entendendo como é que é o negócio? Então, o povo de Deus, por exemplo, eu não critico os movimentos que buscam uma coisa melhor. Desde o começo, já há muito tempo eu falei isso. Tá certo, positivo, tá legal. Mas Deus, lá em cima do céu, Ele também está esperando que o povo grite o nome dEle. Quando o povo busca por socorro, Ele está esperando que o povo grite o nome dEle. O povo está buscando isso, está gritando o nome daquilo, de mais aquilo outro. Isso aí eu falei na pandemia. Eu vi a pandemia e falei, o povo deveria estar orando, buscando a Deus. Aí o povo vai atrás da medicina. Estou falando de crente, eu não estou falando do mundo, eu estou falando dos crentes. Aqueles que se dizem crentes foram buscar a ciência, não foram buscar Deus. Tá? Então, toda transformação, todo avivamento, todas as soluções para a igreja, elas têm que vir do dono da igreja. Você não vai procurar o socorro de uma outra pessoa que não seja o dono da igreja. Tá? Então, como eu estava falando lá da história dos judeus, né? A regra agora é que tem que reconhecer o Messias para ser judeu. Se você não aceita o Messias, você está errado, está fora, está excluído, certo? Você não é mais judeu, você é desterrado, tá? Então, se quiser ser judeu de verdade, tem que aceitar o Messias. Nesse sentido, pegando bem ao pé da letra, o cristianismo, a palavra Cristo significa ungido, significa Messias. Então, se a gente usar em português, ao invés de usar o nome grego Christos, usar o nome português seria Messias. O cristianismo é o messianismo. Messias de quê? Aí você tem que ligar com a fé judaica. É o Messias judaico. Então a gente é judeu. Quando a gente fala que a gente é cristão, não é que a gente está seguindo Jesus Cristo, o sobrenome de Jesus. Não é o sobrenome. A gente está seguindo o Messias da fé judaica. Não tem como separar do judaísmo. A continuação do judaísmo é a igreja. Nós procuramos o Messias judeu. E Jesus falou, a salvação vem dos judeus. E a igreja surgiu judaica. Não tem separação. Certo? Até o ponto da teologia pactual dizer que a igreja substitui Israel. E aí a gente falou sobre o dispensacionalismo, em que a gente diz que a igreja é um parêntese na história, que a igreja não substitui o povo físico de Israel, que
que aquelas promessas de terra, de prosperidade, foi dada para o povo fixo, para o povo físico, ela vai voltar quando o povo físico que está na terra de Israel se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus. E eles são abençoados, mesmo renegando o Messias, existem bênçãos que caem sobre eles, que a gente vê, tanto que eles são um país muito abençoado. Eles plantam no deserto. O nosso país trouxe a tecnologia, a ciência deles para poder colocar planta no deserto ali no Ceará, no Nordeste ali. Foi pegar deles a sabedoria, porque eles conseguem sobreviver no meio do nada, certo? E aí tem muitas outras coisas que a gente não, sabe, as coisas são tão grandes que não dá para poder resumir assim. São queridos, apóstolo Paulo falou, são, apóstolo Paulo falou, por um acaso Deus os rejeitou totalmente? E o apóstolo Paulo responde, não. O que vai ser, se a sua rejeição deles foi vida para nós gentios, que nós somos incluídos no povo de Deus, o que vai ser quando eles se converterem? Então, um dos alvos de evangelização, buscando essa profecia, esse cumprimento, é que os judeus se convertam, como muitos. Então, você vai ouvir o nome igreja messiânica, é a igreja judaica convertida. E a palavra messiânica, em grego, é cristã. Está entendendo isso? Tá? Então, não tem como. Ah, não, porque é uma igreja de judeu que... Não. É a igreja cristã. Segue o Messias? Então é cristão. É cristão. Não inventa... Não, mas a gente... Não, você está errado. A gente guarda a lei. O adventista também quer guardar a lei. Vocês são igual os adventistas. Não tem mudança. É mais um cristão. Não adianta ficar complicando as coisas. Tá? Então... A gente falou bastante e tem muitas outras coisas que a gente pode abordar depois, mas a gente está muito para o nosso dia a dia. Eu quero mostrar a história. Então, nas próximas aulas, a gente tentar voltar um pouco para... Por quê? Quando você olha para o contexto, como que as coisas são, você vai entendendo melhor. Então, esse é o objetivo de olhar para essas coisas. Mais alguma dúvida? Eu queria voltar um pouquinho lá naquele assunto lá de Messias lá, porque Jesus veio e você estava falando, mas não deu para parar naquela hora. Jesus veio e ele diz que não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Sim. No nosso lugar. Então, a lei que estava estabelecida, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, e é por isso que os judeus não aceita Jesus, mas nós aceitamos Jesus. E conforme você tinha colocado ali, os judeus ainda esperam vir o Messias que eles esperam vir para poder governar, colocar paz no mundo. Mas o Messias já veio. Sim. Né? E eles continuam esperando o Messias. Então, quando o judeu se converte e aceita o Evangelho de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo, a nova lei, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, que é a lei do amor, que essa é a lei, não aquelas listas de coisas lá que Moisés colocou. Então, quando o judeu consegue entender e aceita que o Messias esperado já veio e aceita Cristo, então ele faz parte desse povo judeu, desse povo Israel de Deus. É por isso que o apóstolo vai dizer que ele divulgou a parede da separação e de ambos os povos fez um. Isso. Quer dizer, tanto gentios como judeus, em Cristo é o Israel de Deus. Sim. De uma maneira muito simples, o que Deus fez?
o apóstolo Paulo fala do mistério que esteve oculto. A multiforme sabedoria de Deus é a igreja. Então, ele pegou uma família, trabalhou com essa família, transformou num povo, tribos, né, no deserto, levou para um país, criou uma nação, um reino. Então o Messias é o rei de uma nação. O Messias vem, ele cumpre a lei, a finalidade da lei toda, todos os 10 mandamentos, tudo estava falando sobre a vinda do rei. Então o rei veio, cumpriu, finalizou, no sentido de cumprir, de fechou, de objetivo, que Paulo vai falar, a finalidade da lei não é que a lei acaba, é que o objetivo da lei, a finalidade dela era o Messias. Então o Messias veio, cumpriu toda a lei. Aí começa uma nova lei, certo? Aquela lei já fechou, agora é um novo período, uma nova era. E de uma maneira muito simples, como eu falei, veio de uma família, virou tribos, né? Depois nômades, aí depois virou um país, um reino. E aí agora a multissabedoria de Deus, a igreja, é um império. É um império, não está preso a um país. Por isso que a lei não é a lei para um país, para uma cultura, para um povo. E o judeu, ele se mata de raiva, porque ele entende que o que diferencia ele dos outros povos é que ele é um povo de Deus, um país de Deus, e Deus é o rei. Ele não consegue entender por que os outros povos agora, os gentios, por que Deus vai ser o Deus dos outros povos. Sempre foi pregado que o Deus era o Deus da terra, só do país de Israel. Era um Deus nacional, igual uma bandeira. Então é uma usurpação, é aquele negócio de que o pessoal fala, você pega uma cultura de alguém indevida, né? Eles falam, não, eles estão roubando, Deus é só nosso, eles ficam com ciúmes. E a Bíblia fala que foi feito tudo para que eles ficassem com ciúmes mesmo, tá? Então Deus fez a multiforme sabedoria de Deus é um império. Deus quer governar sobre todos os países. Deus é o Deus de todas as nações. Isso que é a igreja. Ele abre para os gentios, e agora o povo de Deus é um povo que alcança o planeta Terra inteiro. Qualquer cultura pode-se ter uma igreja de Jesus Cristo, independente da cultura. Por isso que não pode ter aquelas regrinhas de sábado, porque tem gente que a folga deles é na segunda. Não pode. Os caras só tem carne de porco para comer, vai ter que comer porco. Isso é porco? Não, tem gente que não tem porco. Tá? Então, é isso. Mas você tem que tentar entender Deus, para tentar olhar com os olhos de Deus, a Bíblia, para você ver o que foi que Deus escreveu na Bíblia, quais são os planos dele. E é isso que aconteceu. Deus, então, tanto que a gente é chamado de quê? Como é que fala o nome quando a pessoa vai no outro país para propagar o reino? Nós somos embaixadores de Cristo, nós vamos até os outros missões e estamos falando, olha, Deus é o Deus do planeta inteiro, entrem para Ele, para o reino dele, rendam-se ao reino dele. Eu costumo falar isso, né, que o Evangelho, você chega, como se você chegasse para uma cidade lá que não conhece a Deus e falasse, olha, rendam-se a Deus, igual Nínive, igual a mensagem de Jonas. Se vocês não se renderem, ele vai bombardear a cidade, vai todo mundo queimar no fogo. Ah, não, eu não quero. Olha, eu estou avisando, o último aviso. Não é um apelo, ficar implorando, olha, Jesus é bonzinho, aceite Jesus. Não, é determinação. Deus quer o seu bem, mas é do jeito dele. Você tem que aceitar Jesus, senão ele vai acabar com você.
É para impor mesmo, é chegando lá falando, meu, aceita Jesus. Aviso, a arca vai fechar, o dilúvio vai vir. Deus vai destruir esse mundo com fogo. Olha o inferno aí no final da vida. O ser humano não tem escapatória. Esse mundo vai ser destruído. Vem para Jesus. Não é Jesus que precisa das pessoas. Gente, Jesus não é um mendigo que está implorando a atenção de ninguém. São as pessoas que precisam de Jesus. Então, o evangelho é para ser tratado com autoridade. É para pregar, você precisa, Deus quer te salvar, você precisa de Deus para o seu próprio bem. Mas, infelizmente, colocaram Deus numa estante, né, de produtos. Deus é mais um produto no mercado da fé, né? E aí então as pessoas oferecem Deus como mais uma opção. Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Deus não é mais uma opção. Ele não é algo opcional para as pessoas. Ele é obrigatório para a salvação. É igual uma boia. A pessoa está se afogando no meio do mar. Você passa oferecendo a boia, joga a boia para a pessoa. Se a pessoa não agarrar na boia, ela não vai ser puxada para o barco, ela vai morrer, né? Então dessa forma, não é uma opção, né? Mas infelizmente o evangelho, do jeito que está sendo apresentado, está sem autoridade, e as pessoas estão brincando de ser crentes, e aí, como eu falei, as maldições vêm. Aquele que serve a Deus, ele vai ser abençoado, vai ser protegido de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, praga alguma, né? Nem peste que assole ao meio-dia, certo? Está tudo isso escrito, mas é para quem é de verdade. Aquele que é meia boca, ele tem que ter medo mesmo, certo? Porque Deus vai chegar nele sim. Sim. E todos nós, como nação, certo? Se a nossa nação em peso adora a Deus, a nação vai ser abençoada. Se a nossa nação em peso só tem 10% de crente, vai ser amaldiçoada. Ah, mas Deus poupa os filhos dele. O máximo que ele pode fazer é fazer igual mandou os anjos lá, tirar Ló da cidade. Por quê? Deus não muda a determinação dele de tocar fogo na cidade, certo? Então Abraão ficou insistindo, Deus atendeu a Abraão, falou, atendeu e não atendeu, né? Porque Deus fez uma coisa inteligente, como ele é Deus, ele falou, o problema é, Abraão não quer que eu destrua por causa de um ou dois que está lá, então eu vou tirar aquele um ou dois e eu vou destruir a cidade do mesmo jeito, pronto, né? Então é isso, vamos orar então. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, que o Senhor abençoe o nosso entendimento, para que nós possamos entender a sua palavra, a sua vontade, o que o Senhor quer para cada um de nós, e possamos temer o teu nome, possamos ter fé verdadeira e aprender o que é ser verdadeiro servo de Deus, o que é te amar, te respeitar, te obedecer. Perdoa os nossos pecados e aumenta a nossa fé a cada dia. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.